Então, ali no finalzinho, né, quando eu estava sendo monitora de Joel, então, o Muiracta já tinha retornado do pós-doutorado, né, acho que foi em Ciências Sociais, o pós-doutorado dele, acho que fez até com a professora Julie, né, que era uma professora antropóloga que trabalhava muito com ele em parceria, né, até antes dele falecer, ele lançou livros com ela, como Comidas da Terra, vários livros sobre alimentação numa perspectiva antropológica, ele escreveu artigos, né, para esses livros, então foi uma pessoa também que se articulou muito com ele. E aí, no finalzinho, né, quando eu estava saindo da monitoria consequentemente, concluindo o curso de História, eu já estava me preparando para o mestrado, né, em Natal. Inicialmente, Natal não era minha rota, eu queria ir para Campina Grande, né, para a Universidade Federal de Campina Grande, por causa do professor Iranilson Buriti, né, que trabalha ainda até hoje, né, com saúde também, doenças, enfim, trabalha nesse campo também. Aí Muiracta disse, não, vamos para Natal, eu estou lá e você submete o projeto, né, para o mestrado de Natal e eu que oriento. Já que você quer, eu vou. A pessoa já está se oferecendo, eu vou. E aí ele me ajudou a montar o projeto, né, e como ele já estava lá no mestrado, então essa discussão de espaço ele conhecia muito bem, então o Muiracta me ajudou muito, né? Porque eu ficava, Muiracta, mas como é que eu vou articular a história da saúde com a área de concentração do programa, que é a história de espaços? Eu não quero focar em espaço, Ele disse, não. E aí ele sempre, né, muito visionário, a gente conseguiu chegar num denominador comum e que desse para entrar, né, no mestrado de Natal. E assim fiz, né, fiz o seletivo, passei, antes de concluir o curso de História, né, antes de receber o diploma, eu já tinha passado. Então, mas eu queria enfatizar uma coisa aqui. Mesmo com essa experiência, eu senti muita dificuldade no mestrado por uma questão. Eu já entrei no currículo em que era licenciatura plena. Então, eu não peguei aquele currículo que você saía com o título de bacharel e de licenciado, né? Foi uma turma mais anterior à minha. Então, eu já entrei no currículo de 2008 só com licenciatura plena. E aí eu lembro que na minha época, eu não sei como é que está hoje no curso de História, mas na minha época a gente só apresentava um trabalho final de curso em forma de artigo. E aí eu aproveitei um dos artigos científicos meus, né, que publiquei, que estava no Prelo, foi meu TCC, digamos assim, né, da pesquisa mesmo, da iniciação científica. Então, eu não tive essa prática da monografia. Então, eu senti muita dificuldade nessa questão, né, da escrita, porque a monografia ela já é um preâmbulo, né, assim, ela tem uma estrutura similar a uma dissertação. É claro que a gente engorda lá mais as coisas, né, as discussões, mas a estrutura é muito semelhante. Então, eu tive essa dificuldadezinha, mesmo tendo essa experiência, né, transitando aí por várias, como você disse, né, eu aproveitei tudo. Mas essa questão do TCC foi que me pegou ali, porque realmente eu não conhecia a estrutura, né? Eu vim aprender no mestrado. Então, eu fiz, né, a entrevista, passei. Na época, o orientador podia entrar com o orientando. Então, o Muiracta entrou comigo na entrevista, né? Ele falou lá, assim, no finalzinho. Então, hoje eu acho que já não pode mais, acho que é só o candidato e não vai mais o orientador, né, o possível orientador. E aí, assim, né, aconteceu. Eu passei no mestrado, né, de História, e o meu projeto era sobre vacina contra a varíola, na província do Rio Grande do Norte. Toda a minha trajetória de pesquisa é no século XIX, mas você vai ver que na minha trajetória eu mudo um pouquinho lá no doutorado, mas sempre permaneci no século XIX. E assim continuei no mestrado. E aí, quando eu comecei a pesquisar, né, em Natal, eu me apaixonei muito pela discussão de saúde pública da cidade do Natal. Li muito, né, trabalhos da área de arquitetura e urbanismo, inclusive boa parte das minhas referências bibliográficas foi do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, do campus central, né, de Natal.
E eu vou mudar, eu não quero trabalhar com vacina contra a varíola, não. Eu quero trabalhar saúde pública na cidade do Natal. Ele olhou para mim e disse assim, olha, eu não entendo nada de Natal, você sabe que minhas pesquisas são no Seridó. Então, você está ousando aí, eu vou te orientar, mas... E assim fiz, né? Então, comecei a trabalhar, né, a pesquisar no IHGRN, tive algumas dificuldades, porque o acervo ele estava todo misturado. Só para você ter uma ideia, teve um dia que eu fui pesquisar, né, no IHG, e aí a documentação de colônia estava misturada com o Império. Então eu comecei a ler, quando eu pensei que não tinha Sesmaria no meio, 1500, eu digo, meu, que é isso, né? Mas a grande sorte que eu tive, né, eu fui muito abençoada assim, né, ao longo da trajetória. A professora Juliana Teixeira, né, que é do Departamento de História de Natal, ela estava com um projeto em parceria do Laboratório de Imagem, que ela dá o UFRN de Natal, com o IHGRN. A ideia era mapear, né, os documentos do século XIX, porque ela atua no século XIX, né, professora Juliana, e reunir a documentação, separar, né, separar a colônia de império e digitalizar no laboratório de imagem e ficar disponível para a gente consultar. Na época, eu não podia consultar ainda porque eles estavam nesse processo de organização, catalogação e digitalização. Aí a gente não pode mexer, né, porque é uma organização muito própria. Mas aí, no meio para o final do mestrado, eu tive acesso a essa documentação e eu descobri que existia uma inspetoria de saúde pública em Natal, que até então eu não sabia da existência desse órgão. Sabia em termos legislativos, né, do governo central, que tinha que cada província tinha que ter uma inspetoria de saúde pública, mas como eu não tinha encontrado o documento, na minha cabeça ele ou era outro nome ou não existiu, né? Mas aí encontrei, né, assim, um documento muito fragmentado, mas que me deu várias pistas, assim, inclusive para o doutorado. Então, eu não trabalhei só com a questão sanitária, a ideia era investigar como se deu essas ações médico-sanitárias no espaço público da cidade do Natal. Então, eu trabalhei com a ideia de espaço público, né, para também contemplar a área de concentração, que é a história de espaços, e foi uma feliz escolha, assim, né? Foi muito bom trabalhar com essa parte do espaço público, né? Até porque, como a documentação que eu trabalhei era tanto do governo provincial, como também da Câmara Municipal de Natal, então, basicamente, a minha narrativa ela ficou em torno dos espaços públicos da cidade do Natal, basicamente dos bairros Cidade Alta e Ribeira, né? Então, eu investiguei muito aquele setor ali da cidade do Natal. Então, eu descobri muitas coisas interessantes, né, como, por exemplo, a tensão entre médicos, né, e a população, como nem sempre a população aceita de início o conhecimento médico, a questão sanitária, que de alguma forma ela traz uma certa desigualdade, né, até porque a cidade alta ela fica num lugar bem privilegiado, né, da cidade do Natal, embora seja hoje área comercial, mas naquela época a vida urbana era por ali, né, então tinham várias denúncias, né, de que, por exemplo, a população tomava banho na fonte da bica, que era só uma água para consumo, né, não era para tomar banho, então havia várias denúncias nos jornais, os médicos reclamando que a população sujava a água, então houve essas tensões, e essa documentação da Inspetoria de Saúde, ela focava na questão da fiscalização dos gêneros alimentícios, que foi outra tensão que eu encontrei entre médicos e fiscais. Porque, pela legislação da época, a parte de fiscalização dos comércios de Natal ficava a cargo dos fiscais da Câmara Municipal. Só que com a lei, né, da Inspetoria de Saúde Pública, né, de Higiene Pública, da segunda metade do século XIX, é que os médicos começaram a fiscalizar. Então, ficava aquela disputa, né, de atribuições. O fiscal dizia, mas eu tenho mais experiência porque eu sempre trabalhei com isso. E aí vinha o médico e dizia, não, mas eu tenho uma experiência médico-científica. Então, foi muito interessante, né? Embora não tenha encontrado tanta coisa, porque realmente o documento estava bem fragmentado, mas
tiveram algumas tensões ali, né, que talvez se o documento tivesse completo eu teria acompanhado mais. Então, o meu primeiro capítulo, né, da dissertação foi sobre práticas de cura, depois fiscalização de gêneros alimentícios e, por fim, a questão do saneamento, né? Então, eu percorri essas três instâncias, né, das ações médico-sanitárias, né, e dessas tensões entre outros funcionários, né, do governo com a população. Então, se tornou um trabalho muito interessante, né, assim, que virou livro, né, em 2021. Eu publiquei, né, pela editora Cancioneiro. E aí eu dei uma pausa, né, terminei o mestrado, dei uma pausa, e Muractam me orientou do início ao fim. E aí eu fui chamada, né, para dar aula na UERN de Açu, em 2016. Então, esse já é meu segundo vínculo com a UERN. E foi minha primeira experiência profissional, né? Eu devo muito ao Departamento de História da UERN Campus Açu, né? Foi lá em que realmente eu comecei a atuar como professora, né? Já no ensino superior. E aí, naquela época, e eu tinha muitos orientandos, acho que eu tinha o quê? Uns 5, 6 orientantes de monografia. Aí você ali orientando, você sente falta de pesquisar, né? Eu disse, ai, gente, eu queria tanto ir para um doutorado, eu estou sentindo falta. E eu conversei com o Muractam, né, em 2016, Muractam, eu vou fazer esse doutorado para Fiocruz. Aí ele, faça. Aí foi muito interessante, né, porque o Elio Enai, que era o nosso secretário do Departamento de História, infelizmente faleceu devido à Covid-19, né, foi uma das vítimas da Covid que nós perdemos. Elio Enai era muito atento, era um secretário, assim, excelente. E aí ele estava no Facebook e apareceu uma chamada de curso de inverno para a casa de Oswaldo Cruz. Aí, não é que a Rani, você não trabalha com essa área, por que você não vai? Eu mesmo aproveitei minhas férias, né, da UERN e fui meter a cara nesse curso. Meu curso de inverno, então o Rio de Janeiro já estava naquela época das Olimpíadas, então já estava um movimento grande, né? Eu fui naquela época. E aí foi em julho de 2016, eu fui, né, para esse, era uma semana, né, de curso de inverno, eles sempre fazem, todo ano tem, e a temática principal era corpo e saúde, mais ou menos era uma coisa na área de corpo e saúde. E aí eu cheguei, né, vi minha bibliografia ali de frente, nossa, é aqui que eu tenho que vir. Eu vi que estava muito familiarizada, como eu falei, eu era leitora da revista Manguinhos desde 2008, então eu digo, rapaz, é aqui mesmo. É aqui, eu tenho que vir para cá, não tem outro canto para eu ir. Esse é o lugar que eu tenho que vir para o doutorado. E aí já fui fazendo as redes, né? Já fui ali mapeando, sabendo mais ou menos em quem eu poderia ser orientanda, né? Então eu já fui ali pegando aquele percurso, voltei, né, para cá e logo em seguida, um mês depois, eles lançaram o edital para o doutorado. Agora sim. E aí, o que é que eu fiz? Como eu não tinha utilizado o meu projeto de mestrado, né, eu mudei, não era mais varíola, embora a varíola continuou na dissertação, né, por causa das práticas sanitárias, eu disse, então, eu vou aproveitar aquele projeto, ele aproveite, e aí aí foi me indicando, né, pediu, eu já disse logo, faça um curso de inglês, procure um curso de inglês e faça, porque a bibliografia você sabe que lá é toda em inglês. Então, assim, já estava muito antenado, ele me preparou muito, né? E aí eu fiz um curso de inglês que quem era aluno de pós tinha direito, que era o My English Online. Era um curso mesmo do Ministério da Educação. E foi por ele, ó, mais uma vez aí, usando os recursos do Ministério, né? A parte pública eu usei tudo. Então, foi por esse curso que eu estudei e passei na prova de línguas, né? Fiquei numa colocação muito boa na parte de idioma, já gostava de traduzir inglês desde adolescente, né? Então, eu gostava muito de estudar inglês. Então, eu já vim me preparando. Eu dava aula 4 vezes por semana em Açu, sexta-feira era meu dia de folga, era o dia que eu pegava para fazer o meu projeto. Aí mandei para o professor Miracle, ele disse, olha, com esse projeto você passa. Eu já fui, né? Fui naquela, passei a semana lá no Rio de Janeiro, fiz, né? Passei na primeira fase, passei na segunda.
E aí eu lembro que quando eu saí muito desorientada. Eu acho que essa entrevista não foi boa, porque eles pegaram pesado comigo e eu era a única nordestina e a única pessoa de fora da minha turma. O restante, todos ou eram egressos, por exemplo, tinha um colega nosso que era de Minas, mas ele já era egresso, então ele já era carioca praticamente, né? Ou eram egressos ou eram alunos do próprio Rio de Janeiro. Eu era a única nordestina e de fora, né? E quando eu olhei a colocação que eu fiquei, né? Eu fiquei na frente de pessoas que eram egressas. Gente, eu não estou acreditando. Eu demorei muito a entender que eu tinha passado. E aí eu liguei para ele, quando eu saí da entrevista, eu disse, acho que eu não fui bem, não. Eu não fui bem, não. Eu disse, não, vamos aguardar. Vamos aguardar. E assim foi, né? Quando foi no final de dezembro de 2016, veio o resultado de que eu havia passado no doutorado para a Fiocruz. Aí foi só felicidade, né? Nós ficamos assim muito felizes, eu, minha mãe, o próprio professor Miratã, porque assim, né? Quando você, eu já iniciei com esse tema, gente, é o meu trabalho da vida inteira. Então a gente fica muito emocionado, né? Assim, e para uma instituição, né, que é referência no mundo inteiro, né? A gente viu aí o protagonismo da Fiocruz, né? Então, eu é para lá mesmo que eu vou, e assim fiz, né? Terminei o contrato com a UERN e morei os 5 anos do doutorado, eu fiquei 5 anos, por causa da pandemia, né? Houve esses atrasos, vários atrasos de defesa, então eu morei 5 anos no alojamento da Fiocruz e fui com esse tema, né? Da vacina contra a varíola. Não indiquei nenhum orientador, só conhecia uma pessoa, que era a professora Dilene, eu conheci ela em Natal, na Ampu Nacional de 2013, mas foi a única vez que eu vi ela, então eu não fiquei confortável de mandar e-mail. E aí depois ela até disse, né? Na primeira semana que eu cheguei lá, ela disse: por que você não mandou e-mail para mim, para ser me orientanda? Mas aí ela me adotou os 5 anos do doutorado no grupo de pesquisa dela. Então, na primeira semana de aula, ela já foi me convidando para o grupo de pesquisa dela. E foi muito gratificante também, porque essa parte teórica da história das doenças, ela é a referência, né, de história das doenças da Fiocruz. Então, enfim, eu li a Adeline, né, até que veio a oportunidade de ser orientando do professor Jaime Benchimol, que também foi outra grande surpresa, né? Assim, eu não indiquei, ele foi o programa que me indicou, e quando eu soube, é o quê? Eu serei orientando o professor Jaime. Aí ela, você não gostou, não? Eu disse, eu adorei, eu leio ele desde 2008, né? Assim, então, sobre febre amarela, sabe? As pesquisas de febre amarela eu lia tudo, porque estava lá na revista Manguinhos. O próprio Mirac também indicava textos dele. Então, assim, sabe, é muito interessante, né? Ver esses percursos, assim, e você lê os autores e o autor é o seu orientador. Eu fiquei, assim, muito maravilhada. E é uma senhora estrutura. Nossa, a Fiocruz, assim, é um lugar magnífico para estudar, para pesquisar. Encontrei documentos do Seridó lá, uma carta, né, do Belisário Pena falando bem do Seridó, né, dizendo que as pessoas recebiam sempre as pessoas de fora com muita mesa farta. Eu até coloquei isso na tese, né? E aí é muito engraçado, porque eu entrei com esse tema. No meio do caminho, eu tive uma aula sobre sertões. Aí rapaz, aí virou o meu bordão na turma. Eu disse, esse não é o meu sertão. Esse aqui não é o meu sertão. E aí eles perguntavam, e afinal, qual é o seu sertão? Agora eu disse, eu vou descobrir aí nessa tese. E minha tese não vai ser mais sobre vacina contra a varíola. Vai ser sobre alimentação, né, em períodos de seca no sertão de Rio Grande do Norte. Aí eu cheguei, né, a mesma coisa que eu fiz com o Mirac, então eu cheguei para o professor Jama e disse, eu não quero mais trabalhar com esse tema, eu quero trabalhar com ele. Ele olhou para mim e disse, olha, tudo bem, eu vou te orientar, né, mas você está usando, eu disse, eu quero. Eu acho que eu tenho que voltar para o meu sertão agora. Eu comecei com o sertão, eu quero terminar com o sertão. E aí eu me estranhei com a bibliografia. Claro, era uma bibliografia que era do ponto de vista dos médicos do Rio, que vinham para os sertões do Brasil, né, para os interiores do Brasil, pesquisar as doenças. Então, eram pessoas de fora da realidade do sertão. Eu digo, não, agora eu acho que agora eu tenho que
eu tenho que me posicionar aqui, como sertaneja, como seridoense, eu acho que é isso que eu tenho que fazer na minha tese. E não me arrependo, sabe? Não me arrependo porque foi também uma questão pessoal, assim, né, de reencontro, desses tantas indas e vindas, né? Morei em Natal, depois morei em Açu, morei em Portugal, aí morei no Rio. Eu estava precisando, né, desse retorno. Eu acho que a tese me trouxe isso. Eu voltei para Caicó, né? E aí foi muito interessante porque o Séries nunca saiu de mim, eu não largava o Séries, não, tá? Eu continuei ali na peleja, voltei, fiz o meu estágio de docência com o professor Joel, novamente, né? Porque o que é que eu fiz? Como a Fiocruz ela tem vários programas de pós-graduação e laboratórios, então eu não podia fazer o estágio de docência porque eu era bolsista CAPES, né? Nós somos obrigados a fazer o estágio de docência. Então a Fiocruz a gente não podia porque não tinha graduação lá. Então, ou tinha que ser em alguma universidade do Rio de Janeiro ou fora dela. Então, eu vim fazer o estágio de docência aqui no SERES e aproveitei e voltei para o Labordoc. Então, meu mestrado também, algumas coisas que não tinham em Natal, tinham aqui no Labordoc, né? Então, eu encontrei muita coisa em Natal, né? Porque ficavam essas correspondências, né? De idas e vindas. Então, algumas coisas de demandas de Natal vinham para cá, né? Então, eu encontrei. E no doutorado, da mesma forma. Então, eu trabalhei como eu trabalhei com sertões, e aí é importante demarcar, né? Eu trabalhei com aquela região ali de Mossoró, Açu, e depois desci aqui para o Seridó, então trabalhei com alguns dados de Caicó, Currais Novos, Acari, né? Boa parte encontrei no Labordoc, outras com os memorialistas, né, também. Então, eu voltei para o SERES, aproveitei o estágio e já fui pegando o gancho ali com o Labordoc. Né? E aí se tornou a minha tese, né, que é a alimentação, saúde e doenças nos sertões do Rio Grande do Norte. E aí eu pego da seca de 1877, que eu continuo na minha zona de conforto, que é Império, e estendi até 1935. Que o professor Jaime disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos adentrar os anos 30, porque aí você pega o clube de engenharia, que ficava no Rio de Janeiro, então eu tinha que ir para o Rio de Janeiro de todo jeito. Né? Então, eu pesquisei nos documentos, no acervo do Clube de Engenharia, no Arquivo Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu fui para o Centro de Obras Raras, né? A Biblioteca de Obras Raras do curso de Engenharia. Então, assim, eu circulei muito. Fui bater na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Então, eu vivenciei tudo do Rio de Janeiro também, né? Em termos de pesquisa. E aí eu fiz esse percurso e foi muito bom ter adentrado os 3 primeiros anos do século XX, né? Porque aí eu pude ver a atuação do IOPS e FOX, principalmente nessa questão alimentar, então para mim foi muito importante. Mas ao mesmo tempo foi muito desafiador, porque eu não tinha leitura de República, né? Você vê aí que nessa trajetória que eu tracei, eu sempre trabalhei com o Império e o Segundo Reinado, né? Porque eu trabalhei da segunda metade do século XIX até ali o finalzinho do Império. Então, foi ousado em vários sentidos, né? Eu mudei um objeto de estudo, embora a documentação permaneceu. Eu acho que foi por isso que eu tive coragem de ousar, porque eu não mudei tanto a documentação, era uma ou outra demanda ali que eu precisava, porque as fontes vão dizendo onde estão outras fontes, né? Elas vão ali e a gente vai reunindo. E aí eu defendi, né? No final de 2022, eu defendi a tese, fevereiro de 2022. E a professora Jussiene participou da minha banca, o professor Iranilson Buriti, que também me acompanhou no mestrado, né, da defesa do mestrado, e os 2 outros membros, né, da banca, que era o professor Rômulo e a professora Tamara, né? E aí, pensando nessa questão interdisciplinar do ensino, que você me perguntou, né, como é que eu penso. Eu tive um grande privilégio e satisfação de participar ano passado de um projeto, né? Eu sempre atuei no ensino superior, mas eu olhava para o meu currículo e eu sentia a necessidade de ir para o chão da escola. Por quê? Porque desde 2016 eu trabalhei com ensino de história na UERN. Boa parte das minhas, ou foi estágio, metodologia de ensino de história.
Então, minha trajetória, né, paralela à história da saúde, foi com o ensino de história. E eu sentia muito essa falta de não ter uma experiência com escola. Até que ano passado, né, eu comecei a dar aula em duas escolas aqui de Caicó, né, que ficam na zona oeste aqui da cidade, né, na zona periférica. E em uma das escolas, né, teve um projeto chamado PROAD SUS, que era o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Então, como era que funcionava esse projeto? Ele era voltado para os anos finais do ensino fundamental, que pega de sexto a nono anos, né, que compreende aí esse recorte de sexto a nono anos. E a ideia era a gente fazer, primeiro a gente passava por um curso de capacitação, os professores, pela plataforma do Instituto Albert Einstein, que é ligado ao SUS. Então, a gente fez um curso de capacitação de como intercalar, fazer essa relação interdisciplinar entre saúde e educação. Eu vibrei, super fiquei empolgada, porque eu já tinha essa discussão por causa da Fiocruz, né? Inclusive, uma das aulas que a gente assiste na Fiocruz é justamente do nascimento do SUS. Então, o Sérgio Arouca, né, que é um dos responsáveis pela criação do SUS, ele já fazia essa relação lá no final dos anos 80 da importância da saúde com a educação. E tem uma fala dele muito importante, né, que é na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é a base para fazer o SUS, né, que ele diz assim, que a saúde não é somente a ausência de doença. Saúde compreende a questão do saneamento básico, a relação do homem com o meio ambiente, então já tem aí, né, esses prenúncios do antropoceno, que é uma discussão bem atual, né? Direito à educação. Então, ele estava ali no finalzinho da ditadura, né, do processo de redemocratização, então ele estava batendo muito nessa tecla. Então, assim, eu já conhecia isso, então para mim não foi uma grande dificuldade. A questão era como transpor isso para uma dimensão pedagógica. Essa foi a minha dificuldade, mas a plataforma do Albert Einstein nos preparou muito bem, né? Então, e qual era a ideia do projeto? Já vinham os planos de aula prontos, você fazia adaptação para a sua turma, né? Nessa escola eu trabalhei como professora do ensino religioso, eu só tinha uma aula por semana com eles, e coincidiu de um dos tópicos ser sobre direitos humanos. Tinha um sobre direitos humanos, sobre alimentação, e aí eu já estava na minha zona de conforto. Teve uma sobre bullying. Então, eu peguei esses temas, né, e trabalhei em sala de aula com os alunos, e foi muito interessante, assim, e como a relação interdisciplinar, ela acontece, ela ocorre. É difícil, né, desafiador, principalmente quando você tem professores que há anos não fazem uma capacitação profissional. Então, por isso que foi bom ter feito, né, a capacitação antes na plataforma. Então, eu pude ver ali na prática que funciona essa relação interdisciplinar entre história, saúde e educação. E teve um retorno muito positivo, né, principalmente, por exemplo, eu fiz uma dinâmica com os meus alunos do nono ano sobre o bullying. Eu pedi para eles escreverem um diário, né, dizendo se em algum momento eles tinham ou praticado ou sofrido bullying. E, assim, tiveram narrativas muito interessantes. Então, a escola toda se mobilizou, né, que foi a Escola Estadual Zusa Januário. Então, foi um projeto muito, muito bacana. Eu até apresentei um trabalho, né, num evento do Piauí sobre isso. Então, é possível fazer essa relação e principalmente levando em consideração que é o SUS, que foi o SUS que promoveu, né, essa interação. A ideia do projeto também era ter palestras com os profissionais das UBSs próximas à escola, mas aí por uma questão de logística e de próprio tempo mesmo, e foi uma época que a escola tiveram vários projetos, inclusive o PIBID, né, do SERES, atua lá, né, no curso de História, pelo menos na época que eu trabalhei lá, atuava lá, né, era até a professora Jussiene que coordenava. Então, assim, essa interação, né, essa interdisciplinaridade, ela é possível de se fazer no ensino fundamental. É claro que a gente tem que transpor para essa questão da dimensão mais pedagógica, mas ela rende frutos muito bons, assim,
Foi muito interessante. Eu acho que e ter isso no meu currículo, para mim, já valeu a pena, essa experiência.